O pastor Marcelo Hebraísta e o pastor Guilherme Rocha debatem sobre o dom de línguas, quais eram aquelas línguas e se elas são atuais. Eu estou aqui advogando o seguinte, que não pode ser idiomas, porque Paulo, ele é claro quando ele diz, porque quem fala em outra língua não fala a homens, pastor César. Qualquer idioma falado é para a linguagem humana. Paulo não está falando para anjos aqui. Paulo não está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ele está dizendo, fala a Deus. Visto que ninguém entende. Como eu disse, se tiver uma pessoa aqui, eu começar a falar em mandarim, e tiver uma pessoa aqui em mandarim, ela vai entender. E Paulo continua a falar dizendo, e em espírito fala mistérios. O que é mistério na Bíblia? É algo que é incompreensível à lógica humana. Por exemplo, Paulo fala do mistério do evangelho, que foi revelado. Paulo fala... que é outra coisa, né, dentro do contexto. Não, eu estou explicando mistério, a palavra é mistério. Mas que vai é depender do contexto usual, mas tá bom. Manda lá. E ele continua a dizendo assim, eu quisera que vocês todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizais. Paulo está dizendo que os coríntios têm que falar mais idiomas? Oh, meu Deus do céu. Isso é uma hermenêutica cambalhota. Porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Paulo não está proibindo falar em línguas. O que ele está dizendo é assim, ó. A profecia é maior do que o dom de línguas quando não há interpretação. Agora, quando há interpretação, não há nenhum problema. Mais para frente no texto ele vai falar, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Será que era idiomas que Paulo está dizendo isso? Pastor. Porque mais para frente, só para encerrar aqui, pastor César, ele nos diz assim, ó, verso 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, procurai, pois, progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. O 15. Que farei, pois? Olha o que Paulo diz. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então não pode ser idiomas humanos. Como é que uma pessoa em línguas humanas vai cantar em espírito? Isso não existe. Ok, pastor Guilherme. Ok, então o pastor acha que eu não respondi, ou talvez eu não respondi como ele quis que eu respondesse. Mas, voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, para mim é uma ironia, visto que lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, ele fala que os dons têm por objetivo, visto que vivemos em comunidade, eu acredito numa tricotomia um pouco diferente, corpo, alma e comunidade, o ser humano faz sentido em comunidade. E nessa comunidade, ele está dizendo que os dons têm por objetivo servir ao próximo, e não um interesse egocêntrico. E quando ele diz assim, olha, dentro do contexto que eu estou pensando em idiomas, aquela pessoa que está falando em uma língua, um idioma que não é compreendido, claro que ele está falando um mistério, se torna um mistério. Se alguém falar em chinês para mim, eu posso dizer tranquilamente, isso é um mistério. Só Deus entende. Deus sabe chinês, javanês, português e inglês. Então, mas é um mistério para quem está falando também? Oi? É um mistério para quem está falando Não, no também? caso aqui, não. Ele não está dizendo que é um mistério para quem está falando. Não, para quem está falando sim, pastor Guilherme. É só ler o texto. Tá. Não, É só ler o texto. E em espírito fala mistério. É um mistério para quem está falando? Pastor Guilherme. Então, ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Então, ele está falando em espírito mistérios, eu acho que é uma metonímia para dizer... um termo coloquial que Paulo está dizendo. Espírito, ele está dizendo do homem, na estrutura do homem. Eu estou falando uma língua, sei lá, javanês aqui, mas porque eu sei falar essa língua, mas aí ninguém entende. Seria isso, mas eu entendo. Não, Deus entende porque ele está falando mistério para a comunidade. O falador também entende? Possivelmente sim, possivelmente não, mas não é a ênfase do texto e a gente pode dissertar em qualquer um dos ambientes. E tanto é que ele vai desenvolver isso dizendo, ou usando algumas metáforas, como, por exemplo, instrumentos musicais. E aí ele diz, há tanto tipo de vozes no mundo e não há nenhuma sem entendimento.
Então ele está dizendo que toda a estrutura de língua serve para entendimento humano, para comunicação. Por isso o contraste é com profetizar. Citando um exemplo de Marcos, capítulo 16. Né? Porque se nós acreditarmos, é que tudo bem que eu vou para Atos e eu não vou fazer isso. Mas Marcos, quando ele fala, ide em todas as nações, anunciando, falarão novas línguas. É claro que o evangelho tinha como objetivo agora mundial, antes era étnico, e agora precisava ser, e Jesus não falou, antes vocês vão comunicar um povo de outras línguas. Então se matricule em escolas de idioma para depois falar. Claro que é um dom sobrenatural deles comunicar o evangelho. Agora eles estão usando desse dom, que a igreja de Corinto tinha vários, para a autoexpressão, de modo que há uma ironia quando ele fala assim, edifica-se a si mesmo. E qual é o objetivo do dom? Edificar o próximo. Para mim é uma ironia, ele está dizendo, não é o objetivo da igreja edificar a si mesmo, ninguém está entendendo. Aí ele vai usar de metáforas, ele vai falar, por exemplo, dos instrumentos musicais, ele vai falar tanto tipo de voz, e ele vai levar isso a cabo dizendo da profecia de Isaías 28:11, não em Atos, mas aqui ele está dizendo, o que vocês estão falando, e quando as pessoas entrarem na igreja, vão dizer que vocês são loucos, porque ninguém vai entender nada. E isso, a profecia é para os crentes, é para a edificação. Atos 2, havia uma simbiose entre profecia e falar em línguas estranhas. Por quê? Ou idiomas. Porque ao mesmo tempo que eles falavam em aramaico, possivelmente, alguns entendiam nas suas línguas vernacular. E então eles estavam pregando o evangelho e todos estavam compreendendo aqueles idiomas que até então não era compreendido. Agora veja que agora eles estão fazendo do dom algo que não tem por objetivo edificar. Então todo o contraste de Paulo é organizar a igreja e dizer, tá bom, eu não vou proibir, coisa que eu já disse, eu não vou proibir, desde que haja interpretação. Então isso é um problema, porque da maneira que acreditam, e essa maneira surge só no século 20, 19 e 20, que é a maneira de falar dessa forma. Quando a gente olha o lastro histórico da igreja, nós não vemos essa compreensão. E a pergunta é, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo usar do dom de forma equivocada. Pastor Marcelo. Bom, pastor Guilherme, data máxima vênia, a edificação não pode ser uma ironia. Paulo não está ironizando, né, pastor Guilherme? Isso é um pensamento seu. Paulo está dizendo que o que fala em língua, pastor Guilherme, edifica a si mesmo, está no texto. Mas em contraste. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Eu pergunto, o senhor, por exemplo, começa a falar aqui em alemão. Em que sentido o senhor vai estar edificando o seu espírito, se o senhor conhece essa língua, pastor Guilherme? Então veja que a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem do culto, não é? Porque Paulo aqui não está proibindo falar em línguas. Paulo está proibindo os excessos que haviam na cidade de Corinto. É isso que Paulo está tentando doutrinar a igreja. Olha, vocês têm que organizar o culto de vocês, porque se chegarem pessoas não vão entender nada. Então Paulo diz, aquele que fala em língua, ou seja, numa experiência de oração, edifica a si próprio. Eu pergunto, eu me ajoelho aqui, pastor César, e começo a falar em paquistanês. Em que sentido eu vou edificar o meu espírito? Isso não existe. Paulo está falando de uma linguagem sobrenatural. E a Bíblia faz um convite para nós edificarmos a nós mesmos no Espírito Santo. Olha o que Judas, verso de número 20, fala categoricamente. Olha o que disse o nosso irmão Judas, verso de número 20. Olha que texto tremendo, pastor César. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Paulo diz que nós podemos orar no Espírito Santo. E isso combina claramente aqui com o texto de 1 Coríntios, quando ele diz, orarei com o Espírito e edificarei a si próprio. Então Paulo tem uma perspectiva dupla do dom de línguas. Primeiro, é um dom de edificação espiritual quando falada particularmente. E quando expressa num culto público, ela pode se tornar uma profecia. Ela é uma profecia que vai revelar, segundo Paulo, deixa eu ver se eu acho o texto, quando o incrédulo entra, revelar os mistérios do coração.
Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo diz que se entrar alguém lá, vai, não é, revelar os segredos do coração. Olha que Paulo diz, achei. Pela profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 24 a seguir. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Quer dizer que esse dom espiritual... Que não é de línguas aí. Pode... Aí sim, revela os segredos do coração. Que o senhor deu essa... Aí sim, revela os segredos do coração. Que o senhor deu essa ênfase. Revela os segredos do coração. Ao entender que seria revelando pela língua estranha. não foi então, isso que o senhor entendeu? Vamos lá, pastor Marcelo, conclui aí do 23 para frente. Bom, eu quero fazer essa pergunta aqui para o pastor Guilherme do verso 23. Se fossem idiomas aqui, línguas estrangeiras, que poderiam ser compreendidos por estrangeiros, por que Paulo falaria mais do que todos os coríntios em particular? A primeira pergunta. A segunda, onde ninguém entenderia, porque se ele está falando em particular, ninguém entender. Em vez de falar à igreja onde os visitantes estrangeiros poderiam entender, não tem nexo. Depois. A segunda pergunta eu não entendi. A primeira é... A primeira eu entendi. Ok, a segunda. O falante seria culto e não louco. Porque se um falante, se um ouvinte, um incrédulo chega no culto e vê eu, pastor, falando em mandarim, chinês, o que ele tinha a dizer? Pô, esse camarada é muito culto. Esse camarada é um poliglota. Por que diz que é louco? Entendeu a pergunta? Entendi. Ora, se eu estou falando mais línguas e são idiomas, essa é a pergunta que eu faço. Não, o visitante ia dizer, camarada, eu vou vir nessa igreja aqui. Porque um fala holandês, outro fala tailandês, outro fala japonês. Aqui é uma geração de poliglota. Mas como é que Paulo termina o versículo? Ele termina assim, ó. Se vocês começarem a falar em outras línguas, o 23, e entrarem indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ora, por que não disse que estão cultos, que têm cultura? O Paulo respondeu a sua pergunta. Eu começo da segunda, depois vou para a primeira. Paulo já respondeu a sua pergunta. Se eu entrar numa igreja e ver pessoas falando chinês, holandês, eu não vou querer ficar lá. Porque, por mais que eles são intelectuais, eu posso até colocar isso como intelectual, eu não estou sendo edificado porque eu não estou compreendendo nada. Então eu vou numa igreja, por exemplo, tem brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles procuram uma igreja que fala inglês, ou pelo menos tem que ter tradução, ou eles geralmente migram para igrejas que já o pastor geralmente se comunica na língua vernacular. Então eu acho que Paulo responde isso para você. E sobre Paulo dizer eu falo muito mais língua que vocês, a gente sabe que Paulo era um erudito, inclusive poliglota. Sim. Né? Quando ele diz eu sou hebreus de hebreus, ele está dizendo vocês são hebreus palestinos, eu sou hebreu porque eu falo o aramaico, o hebraico, por aí vai. Então ele está dizendo nesse sentido. Então eu respondo assim. Então quando Paulo falou outra língua, você está dizendo que ele está falando outro idioma. Ele está falando que ele é poliglota. Ele está dizendo eu falo muito mais que vocês. Ele está orando para edificar a si mesmo, em outro idioma. Não, essas são as duas perguntas. Mas antes disso, aí depois eu queria falar sobre... Mas pode fazer a pergunta. Eu queria acrescentar só o versículo 14 desse texto. Porque é onde Paulo fala em primeira pessoa que ele mesmo não entende o que ele está falando. Como que o senhor... 1 Coríntios capítulo 14? 14. Tá. Diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer, que farei, pois? A minha pergunta é, se ele sabe o que ele está falando, então mesmo que ninguém saiba, por exemplo, tem 1000 pessoas lá, ninguém está entendendo, mas como ele é um poliglota, então ele sabe o que ele está falando. Logo, a mente dele não ficaria infrutífera. Por que ele está dizendo claro. Assim, ó, se eu orar em outra língua, meu espírito está sendo edificado, mas eu não estou entendendo nada. É isso que ele está falando. Perfeito. O Paulo era um poliglota, você reconhece isso? Claro. E você reconhece que Atos capítulo 2, o idioma era sobrenatural?
e mesmo sendo idiomas? Não, eu acho que em Atos capítulo 2, o milagre acontece mais no ouvido de quem está ouvindo Não, do que na língua de quem está falando. Perfeito. Porque eles falam assim, esses homens não são galileus? Sim, como cada um está ouvindo em sua assim, própria língua. Eu acredito assim também. Então o dom está onde? No falar, porque seria difícil, visto que tem, vamos supor, 9 nações. Exemplo, não sei quantas tem. Tem 9 nações. E uma pessoa está falando, então tem que ser no ouvido. Porque aquela pessoa que está falando aramaico. Você está falando a todos. Está falando a todos. Então seria lógico que o senhor está falando, correto? Mas a gente tem que reconhecer que Paulo é poliglota. O senhor reconhece? Não, eu acredito que reconhece, claro, okay. Sempre. Mas aqui que nesse versículo ele fala assim, isso que eu quero explicar. Mas o senhor reconhece que o dom sobrenatural da língua, Pedro, ele compreendia a língua que as pessoas estavam entendendo? Pedro? Pedro, quando, por exemplo, tem lá os macedônios, os romanos, que falavam em latim. Não, mas, senhor Guilherme, ele perguntou sobre Paulo, querido. O senhor já voltou para Pedro? Vamos lá. Não, mas deixa ele concluir. O que tem usado de Explica, Pedro? Qual é o problema de usar de Pedro? Não tem problema. Desde que eu fizer a conexão e o princípio da causalidade, não há nenhum problema. A não ser que o senhor estabeleça critérios que eu não posso falar de Pedro. Mas então, voltando, o que quero dizer é que, de fato, existem dons sobrenaturais que a pessoa comunica e não compreende o que comunica. Mas quem recebe entende o que é comunicado. Mas o senhor tem um exemplo? Hã? O senhor tem um exemplo? Claro, Atos capítulo 2. Então, mas Atos capítulo 2, nós dois concordamos. Quando o senhor falou assim, eu também creio assim. Que eles estavam falando na língua deles, que eles conheciam, mas estava cada um entendendo a sua própria língua. Exatamente, então, esse é o exemplo. Agora, então, mas Atos 2, o Pedro sabia o que ele estava falando. Pedro sabia o que estava falando. Então, aqui em Coríntios 14, o Paulo está dizendo, eu estou orando e não estou entendendo nada. Sim, ele está orando e não está entendendo nada. O dom sobrenatural de língua pode ser nos ouvidos, mas pode ser na comunicação. Pode ser na comunicação, e na comunicação ele não está entendendo. Então ele fala, eu estou orando bem, mas o meu espírito está sendo edificado. Né? Muitas vezes você não entende tudo que está acontecendo no culto, mas ali está infundindo graça em você. Entendeu? Agora, voltando, quando o pastor ele disse de Judas, fazendo menção, mas antes ele citou um exemplo, e esse exemplo ele falou assim, é a mesma coisa eu dobrar meu joelho aqui e orar em mandarim. Não seria uma loucura eu estar orando em mandarim? Então, e você está se edificando orando em mandarim? No caso, ele falou que sim, mas seria uma loucura eu orar em mandarim. Então, repare que ele falou, como que Paulo usa isso no sentido negativo? Mas quando ele usa no sentido negativo, ele usa em contraste. E o contraste é para dizer de um dom que é a profecia. E aqui eles estavam usando esse dom de forma desorganizada, desordeira, de modo que eles não estavam compreendendo. Mas aqui o texto, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, serve todos os dons para edificação. E aquela pessoa estava se edificando e não edificando a igreja, isso que Paulo quis dizer, por isso que a ênfase é profecias. Pastor Marcelo. O pastor Guilherme ele tem que correr do texto, não tem jeito. Ele tem que apelar totalmente a Atos 2, que é idiomas, e aqui eu concordo com ele plenamente, só que 1 Coríntios capítulo 14 não pode ser idiomas, por causa do verso 14, por causa do verso 23, por causa do verso 2, em espírito fala mistérios a Deus. Paulo está dizendo, eu estou batendo nessa tecla aqui desde o começo, porque quem fala em outra língua não fala a homens. Quando Pedro pregou lá no sermão de Pentecostes, ele estava pregando para quem? Para Deus? Para as pessoas. Então as pessoas entendiam. Agora, essa língua de 1 Coríntios capítulo 14, isso aqui, pastor Guilherme, é um checkmate no cessacionismo. Está falando a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Eu pergunto, volto a perguntar, reitero, faço novamente a pergunta. Como é que uma pessoa está falando em uma língua estrangeira e ela está orando em espírito, em mistérios, e em espírito fala mistério? Isso não tem nexo, gente. Isso a gente tem que ser um pouco racional. Está falando de uma linguagem sobrenatural. Está falando de uma linguagem espiritual. Até porque capítulo 14 nem tem a palavra dialectos aqui. Aqui é glossa. Glossas. O senhor falou que era intercambiáveis de Atos 2? Não, lá.
Lá Então, usa intercambiar- dialectos, lá. Atos 2, sim. E o Atos sentido 2, lá. natural da palavra? Atos 2, sim, dialectos, Glossa. glossa. Lá não tem. Eu tô de acordo com você. O problema é quando chega aqui, que é uma diferença tremenda. E o sentido natural do contexto? Fala a Deus, não entende e em espírito fala mistérios. Então não pode ser, por exemplo, Atos capítulo 2 está pregando para falar para incrédulos, é isso? Para falar as grandezas de Deus para incrédulos, aquelas línguas são para incrédulos Também. também. E como é que o senhor... Atos 12, 13, 2:13, ok. que zombavam da pregação. Isso. Sempre vai haver incrédulo. Então essas línguas que A não ser que o você... senhor acredita no universalismo, mas sempre vai haver. Mas quem está falando do Não, versículo? não, tudo bem, mas o senhor perguntou se há para incrédulos, e eu falei que sim, e o texto está dizendo que sim. Tá, então as línguas de Atos 2 é para evangelização dos incrédulos? É lógico que sempre tem que ser para incrédulo. Como é que você vai evangelizar É crédulo? lógico? Ué, lógico sim, o senhor vai evangelizar alguém que já crê? Tá bom. Como é que Não, o senhor concorda ou não? Peraí, como é que o senhor Não, explica? o senhor concorda ou não? Deixa eu responder, querido. Não, mas É que assim, o que vocês estão chamando de incrédulos? Porque assim, É, lá lógico. no texto, no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens que eram piedosos, vindos de todas as partes, de todas as nações debaixo do céu. Então a Bíblia chama eles de homens piedosos. Mas o que é piedoso? Então, é isso que eu O senhor falei. sabe, né? A gente precisa definir o que é o tal do incrédulo. Porque esses caras, eles eram piedosos. Eles não tinham a experiência da salvação em Cristo porque eles praticavam o judaísmo. A gente está naquele Isso. entroncamento do Perfeito. judaísmo para o cristianismo. Mas dizer que eles havia eram judeu. incrédulos, incrédulo é aquele que não crê, né? Então, Não, eles não criam em Cristo, Isso. mas eles eram incrédulos. Mas piedosos, por exemplo, Atos capítulo 10 fala de Cornélio e fala que ele é piedoso. e não era salvo. Que havia alguns grupos que fazem essa maneira de avaliar. Tem os que são os judeus que circuncidados, aqueles que aderem à fé judaica, mas não aceitam a circuncisão. Aí eles colocavam como um grupo distinto chamado piedosos. Não sei se o senhor concorda com isso. Mas basicamente piedosos seriam aqueles grupos que estavam ali, mas de repente não passou por todos os ritos do judaísmo. Possivelmente seria isso. Fique por dentro das principais notícias do meio cristão. Quer se manter informado sobre os acontecimentos mais relevantes do mundo cristão? Então inscreva-se agora no nosso canal e receba conteúdos exclusivos, notícias atualizadas e mensagens edificantes. Não perca nada. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé e informação.